gente vem conversando já, né? E hoje vocês estão iniciando. Mas o que que é Entre Nós e os Espaços para vocês? Entre Nós e os Espaços foi criado por quê, Sandra? Nós criamos esse podcast com o intuito de servirmos a vida, podermos então entregar para as pessoas, não só profissionais, como todas as pessoas que estão aí em casa e gostariam de receber mais conhecimento. E esse servir a vida com relação aos espaços vai muito além do que nós falarmos sobre os espaços em si, mas sim sobre o que está além disso, o morar, o sentir a casa, o sentir os ambientes. Então, para nós é muito importante que nós possamos falar sobre todos os temas do morar. Então, a decoração fala muito, as artes falam muito, a moda em si fala muito a respeito de tudo isso. Então, é nós trazermos todos esses conhecimentos, pessoas também que são especialistas nesse tema, para podermos então vir aqui, trazermos esse conteúdo, esse conhecimento e que esse conhecimento chegue até as pessoas. E é o primeiro podcast que vocês estão gravando, né, Natália? Então, Sim, é o primeiro. É desafiador, mas queremos levar essa informação. Porque, assim, falar sobre espaços é muito mais do que uma casa. Na verdade, falar de espaços para uma arquiteta, sem dúvidas, é falar sobre a casa. Mas antes da gente falar sobre ela, a gente precisa ter esse olhar para dentro, né, Sandra? Que a gente vem conversando. Que a gente precisa ter, as pessoas precisam ter esse autoconhecimento. Então, a gente quer levar isso, fazer as pessoas despertarem e ter essa autoanálise. Porque as pessoas precisam entender o que elas gostam, o que faz sentido para elas, Exato. entender os seus princípios, os seus valores, porque esse autoconhecimento que vai os auxiliar na decoração da sua casa, no estilo que faz sentido para a casa dela, na vestimenta, escolher a roupa que ela vai utilizar, escolher a obra de arte que ela vai colocar na parede da casa ou do trabalho dela. Então, é ter esse olhar para dentro. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente consegue trabalhar os espaços, consegue trabalhar as roupas, consegue trabalhar tudo ao nosso redor. e o que que significa para você falar de espaço? Para mim, como arquiteta, é falar da casa. Uhum. E quando a gente fala da casa, a gente fala sobre sentimentos, sobre memórias, sobre emoções. Falar sobre a casa é sobre ter momentos com a família, é sobre ter momentos que vão ficar na memória dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos. De todos os nossos amigos. Então, a partir do momento que a gente tem um olhar para dentro, que a gente se autoconhece, a gente consegue pôr para fora tudo isso. Mostrar para as pessoas o que faz sentido para nós, quais são nossos valores, os nossos princípios. Mas isso, no, você, como que você vai conseguir, não é essa palavra, é conseguir, mas como que você vai extrair do teu cliente tudo isso para ele conseguir ter esse autoconhecimento? Tipo, porque talvez ele sabe te falar, mas ele não sabe que ele tem esse poder. O que acontece é o que eu falo, que é o desafio do arquiteto. Porque, assim, o arquiteto, ele precisa conhecer o seu cliente. Ele precisa saber o que faz sentido para ele, o que é verdade para ele, o que ele gosta. Aí, assim, em reuniões, nós utilizamos também briefing, questionário, em conversas, o arquiteto consegue pegar, consegue sentir, identificar o que faz sentido para aquele cliente. Porque só que para isso, para o arquiteto conseguir entender o que faz sentido, o que o cliente gosta, o que é verdade, o que ele gostaria, ele precisa ter esse olhar para dentro. Ele precisa se conhecer antes, para o arquiteto conseguir tirar essas informações dele, vamos te dizer assim, né? Conseguir e através dos projetos conseguir expressar o que faz sentido para o cliente, porque é interessante deixar claro que o arquiteto ele projeta para o cliente e não para ele. Então a casa do cliente precisa ter a identidade dele.
Então, é nessas conversas, é nessas reuniões que a gente vai identificando, vai entendendo a rotina do cliente, vai entendendo os hobbies, vai entendendo o que faz sentido para eles. Por exemplo, se eles são mais de leituras, então a gente precisa investir numa biblioteca de livros, ou se eles são mais de festa, então a gente vai investir numa área gourmet mais ampla para receber amigos. Então, são nessas conversas, nessas reuniões, que a gente precisa entender e compreender o cliente. E eu vou tomar um puxão de orelha, porque eu tô fazendo uma baita de uma reforma sem arquiteto. Tô lá, é bem desafiador. Desafiador. Mas daí, você sabe, tem algo aqui que eu quero falar, ó. O que impacta no bem-estar eu tomar uma decisão ou uma escolha errada do que seja dentro do meu projeto, ainda mais sem eu ter arquiteto? O que impacta? Só te interrompendo um pouquinho, Ricardo. O que acontece? Hoje em dia nós temos um excesso de informações. Então, as redes sociais, elas nos trazem muitas possibilidades. Só que o desafio maior, eu acredito, como arquiteto, é o quê? É você olhar essas inspirações, identificar o que faz sentido para o cliente naquelas inspirações e trazer isso para o projeto. Entendi. Porque muitas vezes não é o todo que está ali. A gente precisa ressignificar, entender o que para o cliente aquela imagem, aquela inspiração faz sentido. E também tem aquela questão, será que realmente faz sentido ou você está fazendo porque o outro fez e você gostou? E tá na moda. Também esse olhar que a gente precisa ter, né, Sandra? Que é trazer o que é verdade para você, não o que muitas vezes é verdade para o outro, porque é a nossa casa, é a nossa empresa, o nosso ambiente de trabalho, é o nosso dia a dia. Então, talvez, por exemplo, a pessoa fez determinada escolha para o projeto dele porque para ele faz sentido, porque é verdade para ele aquilo para ele é belo. Mas será que para você também é? Então, é esse olhar que eu acho que nós precisamos desenvolver. Como os diferentes espaços impactam o nosso bem-estar? E é uma pergunta tipo sobre... Também eu fiz um banheiro, mas daí não combinou com aquele outro móvel que eu tinha um quarto. No meu quarto tem alguns móveis que não estão combinando com essa outra coisa. Isso também tem a ver com ornar, esse impacto no bem-estar? Na verdade, o bem-estar de uma morada, de uma casa, vai muito além dos móveis, da decoração. Hoje, nós precisamos ter esse olhar para dentro. Então, o que a casa nos diz? Porque a casa fala o tempo todo, a casa nos representa. Então, se eu quero manter, por exemplo, um objeto de família que não vai combinar com a decoração moderna, eu posso colocar esse objeto, eu posso colocar esse móvel, porque isso faz parte da minha história, faz parte das minhas memórias. Então, morar, ele sempre é para dentro, é sempre aquilo que a pessoa está experienciando naquele momento. Porque quando você fala, eu estou reformando e eu não tenho um arquiteto, eu não peguei um arquiteto, eu estou enfrentando desafios. O que vem antes disso? Por que você se colocou nesse desafio? Sabendo que tem arquitetos, que tem profissionais que poderiam te auxiliar. Então, você se lança para isso. Isso quer dizer mais sobre você do que com relação a você contratar um profissional habilitado e qualificado para fazer. E assim é na casa, assim são nos ambientes. Nós precisamos colocar na nossa casa, nas nossas empresas, aquilo que trazem boas memórias para nós, que fazem parte da nossa história. Porque uma casa, uma empresa, ela não se constrói somente por um projeto arquitetônico ou por um projeto de interiores, mas ela se constrói com o passar dos anos. Pelas ela histórias, se constrói pelas histórias, se constrói pelas memórias. E aí você vê pessoas que já têm 20 anos, 30 anos numa casa, e quando você entra naquela casa, você vê que aquilo é ela, que aquilo pertence àquela família. Os quadros nas paredes, as texturas, os tecidos, as cortinas, os objetos de cozinha. Então, não quer dizer
que está na moda que eu também vou lá comprar o que as pessoas estão comprando, mas o que faz sentido para mim, o que me representa, o que representa a minha essência, os meus valores, as minhas conexões. Então, presentes que eu ganho e eu guardo e coloco na minha decoração, isso vai construindo a casa. Na medida que nós vamos amadurecendo, na medida que nós vamos evoluindo, a casa vai evoluindo com a gente. Que massa. Então, colocando tudo isso, parando para pensar o que é a casa, quando nós, desafio até vocês aí que estão em casa, olharem para a casa de vocês, deem uma andada mesmo, entrem lá desde a porta de entrada, vão olhando, vão sentindo a casa, o que a casa de vocês está informando. Ela diz com a sua personalidade, com o que você Isso. gosta, com seus valores, E com seus também- princípios, com as suas histórias, né? Isso, e também com aquilo que nós estamos vivendo no momento. Porque se a pessoa, por exemplo, está vivendo um período de depressão, o que a casa vai informar? Com certeza vai informar, ela não vai ter aquele mesmo cuidado que ela teria se ela estivesse bem Com certeza mentalmente. as cortinas vão estar fechadas, as luzes mais Isso. apagadas, uma casa mais escura, Isso, não vai ter aquela energia para organizar, né? Sim. para manter cada coisinha no seu lugar ou para trazer vida, porque hoje a gente vê aquelas casas lindas de novela, né, que estão muitas vezes tão lindas e tão perfeitas, mas não se trata disso, porque a casa tem que ter movimento também. Ela tem que ter até essa bagunça, né? O sofá desarrumado, né? Então significa que essa casa estão vivendo nela, né? Isso, tem Porque vida. quando tá tudo muito perfeito, quer dizer que aquela casa tá parada, tá sem movimento, tá sem histórias e sem memórias, né? Exato. E a gente vê, né, Natália e Ricardo, um movimento muito grande com relação às casas muito iguais. Então, se a gente também, de novo, olhar para dentro, isso tem muito a ver com pertencimento e com aquele desejo de fazer parte. Sim. E aí, então, eu faço igual e repito o mesmo para fazer parte daquela comunidade. Então, quando a gente vai, muitas vezes, andar por aí, né, aqui na nossa região, a gente costuma ver casas muito iguais. Arquitetura muito igual, dá a impressão que foi copiado e colado. Mas isso é pertinente até uma pergunta provocativa, assim, eu vejo as construtoras copiando projetos, elas mesmas vão replicando aquele projeto que está dando certo e vendendo Exato. as casas. É isso que está Exato. acontecendo, esse é o movimento. E aí então. o que acontece? É um movimento de pertencimento. Então eu repito aquilo para pertencer. Eu preciso morar numa casa assim, assado, para eu me sentir pertencente àquela sociedade. Mas, Aí entra a visão da construtora. Qual que é o objetivo da construtora? Ela quer lucrar. Né? Então, Era por isso que eu isso que queria quanto mais perguntar. ela replicar, melhor para ela. Então, ela, né, ela já tem... sabe que tem os custos X Tem daquela casa. pra isso, fazer. ela sabe o que ela pode. Mas aí, se nós olharmos para isso, eu quero pertencer, eu posso pertencer. E quando eu faço, porque todos nós pertencemos, mas eu posso fazer algo novo, eu posso criar algo novo, eu posso imaginar como é essa casa perfeita para mim. Porque a casa perfeita para mim pode ser que não seja a casa perfeita para a Natália, ou para o Ricardo, ou para a Dona Maria, ou para a Dona Ana. A casa perfeita para mim é aquela que me acolhe, que atende os meus desejos, as minhas necessidades, é aquela que vai de encontro com o momento de vida que eu tenho, que eu estou passando naquele momento, se eu tenho filho, se eu não tenho, se eu pretendo ter. Então, qual é esse movimento da minha vida? Onde eu quero chegar? Para onde eu olho quando eu penso no meu futuro? Um casal que recém casou, mas ele quer ter 2 filhos, então ele já vai pensar numa casa que tenha mais 2 quartos. Ele tem os cuidados com os pais que talvez vão precisar dos cuidados daquele filho. E aí eu vou pedir licença e vou contar um pouquinho da minha experiência, que eu acho tão, tão linda. Quando nós fizemos o projeto da nossa casa, nós contratamos uma arquiteta, que nesse momento não era a Natália,
É uma arquiteta muito querida, a Tuíse de Cascavel, e ela tinha exatamente o projeto, o estilo, né, de arquitetura que nós queríamos, porque eu gosto muito do clássico, gosto de detalhes, gosto de casa com telhado, gosto de casa com cara de casa. E nós tínhamos uma necessidade que era, como eu sou filha única, acolher os meus pais na tenra idade. Então, eu sei que eu que vou cuidar deles, eu sei que eu que vou estar ali com todos os cuidados quando eles necessitassem. Então, nós já fizemos um projeto onde nós temos a nossa casa e a casa de acolhimento ali, que seria uma casa de hóspede, a casa dos meus pais, com todas as necessidades para eles. Então, as portas na medida certa, os acessos sem degraus, o banheiro, enfim, tudo assim trazendo essa facilidade, pensando lá na velhice deles. Nesse meio tempo do projeto, antes de nós concluirmos a obra, o meu pai veio a falecer. E foi muito dolorido, mas até conversando com a arquiteta, com a Tuísa, ela falou: Sandra, cada detalhe da casa de vocês, do projeto, daquilo que vocês pediram, a gente atendeu e a gente pensou em cada detalhe. E ela falou: até aquela mesinha na varanda com as duas cadeiras, nós pensamos no teu pai e na sua mãe. E ele não teve esse privilégio de poder experienciar esse projeto que foi pensado e planejado para eles. Mas essa é a vida. Mas o que eu quero dizer sobre isso é sobre as memórias, porque tudo aquilo que foi construído, que foi projetado, o projeto de interiores, o arquitetônico, foi tudo pensado com base naquilo que nós desejávamos, naquilo que nós sonhávamos, o cantinho do chimarrão com a lareira. É aquilo, né, Sandra? Como vocês já têm esse olhar para dentro, você já sabe o que vocês gostam, a rotina, o que vocês identificam, o chimarrão. Então, vocês já projetaram, passaram, conseguiram transmitir isso para a arquiteta. Isso. Então, a arquiteta já pegou essa informação. O chimarrão é muito importante para vocês. Então, olha que legal, vocês desenvolveram um ambiente pensado já nesse momento do chimarrão, que é algo que tem muito valor para vocês, porque veio da sua criação e faz sentido para vocês. Isso. E aí é isso que a gente precisa levar para as pessoas. Quando eu vou projetar uma casa, qual é o sentimento que eu tenho? Quais são as minhas expectativas com relação àquela casa? Que memórias eu quero construir dentro daquele lar? E não só isso, uma empresa, quando você vai construir, local fazer de projeto trabalho, né? De um escritório, um projeto de interiores de um escritório, de uma empresa, uma Querendo fachada. ou não, hoje a gente passa aí 12 horas fácil no nosso local de trabalho. Então, a gente acaba ficando mais tempo, às vezes, no nosso trabalho do que em casa. Então, por que não desenvolver esse olhar para o nosso ambiente de trabalho? Tentar trazer algo mais, deixar mais leve, né? Olha, interessante, você ter um canto de livros que na hora de uma pausa você pode ter essa troca de livros entre os colegas ali para você fazer essa pausa e ler. Você hoje em dia já tem um canto do café, mas trazer mais esse conforto e deixar um pouco esse lado do workaholic, né? Abrir mais as possibilidades dentro desse ambiente de trabalho. Mas isso também respeitando a identidade e o estilo de cada um. Com né? certeza, eu citei a parte da biblioteca, vamos supor, para a gente conseguir fazer um amigo sebo, vamos dizer. Mas porque talvez aquela empresa, a leitura é um valor, é algo que eles admiram. Ou pode ser, não sei, jogos, então é de cada empresa. É esse autoconhecimento que é importante, porque a pessoa tendo esse olhar para dentro, ele sabe o que faz sentido ter na empresa dele, o que a empresa quer transmitir. E eu acho que é interessante falar aqui sobre os ambientes biofílicos, que esses ambientes, o que são? É quando a gente traz a natureza para dentro dos ambientes. E isso está muito envolvido com o bem-estar. Tem muitas pessoas que ainda não têm a resistência de trazer a natureza, vamos dizer, para dentro de casa. Mas você tendo aquela vegetação natural, você tendo aquele verde, ter essa sensação de estar perto da natureza dentro da sua casa, sem dúvidas é um bem-estar indiscutível.
Às vezes as pessoas têm um pouco olhar, vai me dar a planta natural, ela vai me dar um trabalho para cuidar, mas o que ela vai te trazer é muito maior. De benefícios. De benefícios, Exato. exatamente. A energia que vai Isso. trazer para dentro dos ambientes. Então, às vezes, dá trabalho, mas as plantas vão te trazer benefícios inúmeros, não só para a saúde, como a Isso. tudo aquilo que a gente experiencia dentro daquele ambiente. Então, eu estudo Feng Shui há alguns anos e tenho trabalhado em consultorias de Feng Shui, e a gente traz muito essa questão da natureza para dentro dos ambientes. E diga-se de passagem, plantas vivas, porque a energia delas faz muita diferença nos ambientes. Então, eu sei que é bonito, às vezes é tendência você colocar plantas artificiais. Quer dizer que eu não possa ter plantas artificiais? Pode, desde que você mantenha-as limpas, Você sabe que o que eu falo higienizadas. sobre planta é muito particular, porque planta é uma responsabilidade. Exato. Sim. Então, ontem eu fui lá no... É pertinente até falar isso daqui no podcast. Eu fui ontem no viveiro, o Frank. Vocês já foram ali. Lindíssimo. Então, Gosto muito de lá. é sensacional. O Frank foi o primeiro som no carro que eu coloquei, foi o Frank Som. Não sei se você Verdade. lembra do Frank Som. Sim. E daí tava lá o Frank dele. Meu Deus, Ricardo. Então, eu falei, cara, olha o que você tem As aqui. Não, eu conexões. fiquei lá dentro. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu poderia dormir lá, ficar Encantado. morando lá, porque é perfeito o lugar. E as plantas têm uma energia pura. Daí eu fui lá, cara, eu escolhi tudo que eu queria. Porque nessa reforma que eu tô fazendo, é tudo planta. Então, planta é responsabilidade. Eu sei da responsabilidade que eu vou ter para cuidar de todas as plantas que eu peguei lá Exato. ontem. Mas é planta para mais de metro. Talvez vocês não vão me puxar tanto a orelha assim, não. Eu não peguei a arquiteta, mas é que eu sou o louco das plantas, né? E planta viva, essa história de tipo colocar artificial, eu acho que não, E A é gente- passa, a gente- interessante também, Ricardo, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Não é só pegar uma planta e colocar em ambiente. A gente precisa ter um profissional nos auxiliando. Essa planta sombra, ela gosta mais de sombra, ela gosta mais de luz. Quantas vezes por semana, por dia, eu preciso aguar essa planta. Então, não é simplesmente pegar a planta e colocar ali. Precisa ter um estudo, Entender. né? Entender. E uma coisa assim bem importante, às vezes as pessoas, até nas consultorias de Feng Shui, perguntam: ai, mas é verdade que eu não posso ter cactos? É verdade que eu não posso ter espada de São Jorge? É verdade que eu não posso ter planta tal dentro da minha casa? Claro que pode. Todas as plantas são vivas, todas elas nos conectam a algo maior. Todas elas representam uma potência viva. Então, eu posso ter qualquer planta dentro dos meus ambientes, desde que essa planta seja planta indicada para aquele ambiente, se é externo, se é interno, e desde que eu preserve e cuide daquela planta, porque uma planta que não tem vida, que está sem água, que está seca, tudo isso também é energia e tudo isso vai impactar no meu ambiente. Então, se a gente levar isso para dentro das nossas casas ou dos ambientes como um todo, sejam empresas, escritórios, para todas elas nós precisamos ter o mesmo cuidado. Então, quando eu não tenho essa responsabilidade de cuidar da planta que está no meu ambiente, qual é a minha autorresponsabilidade comigo mesmo? Porque, com certeza, voltando a fazer a conexão do indivíduo, casa, indivíduo, ambiente, tudo o que a gente vive e experiencia reflete nos ambientes. E ao contrário também. por exemplo, voltando um pouquinho, só falando da pessoa que estava com... A pessoa está com depressão, está com as cortinas fechadas lá. Como que um estudo de ambiente, não que ela precise fazer uma reforma, não é isso, mas como que ele vai conseguir sair daquilo também através desse espaço que ele vai pôr movimento dentro do espaço? Exato, porque assim, com relação à arquitetura, eu falo que arquitetura, Feng Shui, tudo isso está muito conectado. Né? Então, quando nós, por exemplo, fazemos uma consultoria de Feng Shui, nós trabalhamos a questão das energias dos espaços. Nós temos um olhar um tanto quanto mais apurado e profundo com relação àquele ambiente. Então, nós vamos avaliar como aquele ambiente está impactando, digamos assim, na vida daquela família, na vida daquela pessoa. Então, possivelmente, nós vamos trazer mais cores.
Eu ia falar Vamos justamente trazer isso, mais... Sandra, só te interrompendo. Sim. Se a gente pegar, olhar aos anos atrás, como o mundo perdeu as cores. As casas Isso. estão mais cinzas, os carros hoje são tudo branco, preto, prata, Uhum. né? As casas são todas cinzas e a questão das cores, os ambientes não têm mais cores, né, Sandra? Eu acredito que com certeza as cores impactam nas Impactam. emoções, nas Muito, sensações muito, e na muito. depressão principalmente. E a neuroarquitetura, que hoje ela está, eu digo assim, neuroarquitetura, Feng Shui, a própria arquitetura, elas andam juntas, elas só têm nomes diferentes. Porque quando eu falo de neuroarquitetura, quando eu vou aprofundando esse conhecimento sobre os ambientes, sobre as cores, como elas impactam, tudo converge para o mesmo ponto. O indivíduo, a pessoa. Então, se eu tenho um ambiente completamente cinza, o que a gente sente quando entra no ambiente escuro, Ricardo? Por exemplo, o que você sente? Medo. Medo. Uhum. Natália, o que você sente se você está num ambiente totalmente cinza? Um dia nublado. Frieza, não tem emoção, uma. Isso. Tanto é que quando nós estamos num dia cinza, o que a gente sente? O que a gente experiencia com relação aos nossos sentimentos? Nós ficamos densos, entristecidos, um Mais pouquinho retraídos, né? melancólicos. Então, no ambiente, aquele cinza também vai refletir melancolia, tristeza. A minha energia vai ficar mais baixa. E aí as pessoas falam, eu não sei por que quando eu entro dentro da minha casa eu me sinto incomodado, alguma coisa parece que não está bem, mas eu não sei direito o que é. Aí às vezes você vai fazer uma análise daquele ambiente e você vê, é tudo muito cinza, é tudo muito escuro. Eu sei que às vezes os adolescentes gostam dos quartos escuros, o preto, o cinza, e aí o arquiteto vai lá e faz um projeto de interiores com móveis pretos, com as tintas das paredes cinza. E aí, às vezes, bem nessa fase que o adolescente está experienciando um movimento ali de se encontrar, de se conhecer, que todos nós passamos por essa fase. Muitas vezes ele está ali naquele ambiente e aquilo só contribui para o menos e não para o mais. Então, quando nós vamos fazer uma análise desse ambiente, o que nós sempre propusemos? Para trazer mais cor. Seja na colcha, seja no detalhe da parede, seja nos quadros. Seja eu ia falar exatamente isso, né, Sandra? As artes. Porque a arte, ela Isso. tem o poder de transmitir as Muito. sensações, emoções. Só que é interessante dizer assim, eu falo assim, no modo geral, as pessoas não têm tanto esse conhecimento sobre a arte. Mas eu acredito que a arte é como vinho. A gente precisa aprender, estudar e praticar. E a arte nada mais é do que uma expressão pessoal. Então, para a gente analisar uma obra de arte, a gente precisa entender, entender a história daquele artista, entender a história que ela está inserida para compreender aquela arte. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para essa arte antes de simplesmente colocá-la dentro da nossa casa, dentro do ambiente. Porque, assim, o que aquele artista, quando ele pintou aquela obra de arte, ele queria expressar? Será que é realmente isso que você quer deixar exposto dentro da sua casa, dentro do quarto do seu filho? Porque isso pode auxiliar, sim, num processo depressivo. Ou de cura. Ou de cura, exatamente. Porque a gente tem experiências até nos estudos de Feng Shui de pessoas vivendo depressão, vivendo um momento ali de doença mesmo, mental, de depressão profunda, e no momento de fazer análise, por exemplo, do Feng Shui, né, vou trazer mais esse contexto, numa visita, o consultor, ele entra dentro desse ambiente e ele já tem uma percepção, porque a gente trabalha muito as percepções, essa percepção refinada do ambiente, e aí a gente observa um quadro. E aí você sente algo diferente quando você olha para aquela imagem. E quando você pede a licença e tira aquele quadro, e você olha no verso desse quadro, o nome da obra de arte é A Morte. Então, isso é muito importante, o que eu levo para dentro da minha casa. Muitas vezes a gente vai em viagens e traz souvenirs,
traz lembranças, traz telas, traz quadros, traz imagens, objetos. Então, o que que esse objeto representa naquela região, naquele país, naquela tribo? Porque Qual é a energia que você está trazendo para dentro da sua casa. Qual é a energia? Né, então, Sandra? muitas Tem que ter esse vezes olhar. isso, e muitas vezes a gente vai para aquele país e traz um objeto sem saber o que significa. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar para os clientes, e quando a gente fala sobre Feng Shui, e isso entra a arquitetura, é você colocar objetos que trazem significados para você e que representam você. Mas muitas vezes isso inconscientemente não está claro. Isso está num nível que a pessoa ela não está percebendo o que está acontecendo dentro dela. Então, ela vai numa viagem e traz um objeto, uma escultura, uma obra de arte, uma tela, seja o que for, e leva para dentro de casa. E às vezes a energia daquele objeto está impactando diretamente naquele ambiente. E ela não sabe. E aí, quando você vai fazer uma análise, eu não digo nem análise de Feng Shui ou consultoria, eu digo para e olha para os teus objetos. Procura saber a história daquele objeto antes de você levar para dentro da tua casa. Quem foi o criador? Como ele estava naquele momento? A gente sabe que os maiores artistas do mundo hoje, e que já nem estão mais aqui, muitos deles pintaram quadros lindíssimos, históricos, famosíssimos, em momentos de depressão, de dor, de melancolia. Então, quando eu olho para aquela obra de arte, eu preciso ir um pouco mais fundo. Eu preciso me aprofundar muito mais além do que aquilo que os meus olhos veem. Ampliar o olhar é muito importante para todas as áreas da nossa vida, para os objetos, para a nossa casa, para os contextos, para as pessoas que nós nos relacionamos, quem eu escolho estar ao meu lado, quem eu escolho, com quem eu escolho trabalhar, com quem eu escolho ter como amigo, levar para minha casa, sentar-se à mesa comigo, tudo isso impacta na nossa vida. Quando a pessoa decidiu, por exemplo, ela guardou um dinheiro lá e ela quer comprar uma casa, que já a gente estava falando antes de casa, que a construtora construiu e tal, mas foi comprar uma casa de uma construtora que já estava móveis planejados, já estava tudo planejado, dentro, estava pronta. Certo. Porque tem pessoas que não querem se preocupar em, vou ter que decorar. Já ouviram isso? Vocês devem ouvir, né? Não, eu quero decorar, tá pronto, vou fazer e tal. Daí ela entra na casa. Não tenho tempo para isso, eu falo. Aí a pessoa entra na casa. Que seria de dica para a pessoa pensar antes, assim, nos espaços? Ó, você vai numa casa e pensa nos espaços mais ou menos assim, ó, porque isso aqui impacta. Sim, a gente tá falando de identidade, falando de estilo e tal, mas... Sim. Primeiramente, vocês falaram um ponto aqui bem importante que eu quero fazer um gancho, que é o não tenho tempo. Uhum. E aí nós vamos construir a nossa casa dos sonhos e não vamos ter tempo para olhar para ela, para pensarmos o que faz sentido para a nossa vida. Para pensarmos... vezes você trabalhou uma vida inteira, se objetivou para aquele sonho. Será que você não tem um momento para parar, pensar, analisar, estudar uma planta, estudar uma fachada, estudar um ambiente? Eu acho que a gente tem tempo para aquilo que é prioridade. Isso. Né? E aí, se nós pararmos, eu acho assim, eu quero fazer essa provocação para todos nós pensarmos. O tempo nós construímos, nós fazemos, nós criamos. Então, se eu vou construir a casa da minha vida, ou se eu vou comprar a casa da minha vida, que eu planejei uma vida inteira, qual é a importância que eu estou dando para esse momento? E aí você deixa na mão do arquiteto ou de um profissional para escolher as peças que vão compor aquele ambiente. Você precisa parar para fazer isso. Olhar para dentro, né, Sandra? Isso. Porque é nesse olhar, nesse despertar, que você vai entender o que faz sentido para você. Opa, aquela casa é clássica, mas será que eu me identifico com esse estilo? Isso faz sentido para mim ou não? Porque muitas vezes a gente vê muito esse movimento
de casas clássicas, mas será que realmente você gosta ou você gosta porque a tua amiga comprou e você também quer se sentir Aham, pertencente aham. àquela sociedade, então você também vai comprar? Isso, mas com relação, e isso também é bem importante. E aí a gente volta na questão do pertencimento, se a gente olhar para esse viés, né? Mas aqui falando do tempo e só pegando esse ganchinho, assim, ninguém tem que nada, né? A gente não está aqui para ditar regras e não existe certo e errado. O que é certo para mim pode ser que para você não seja, para a Natália não seja. Então não existe certo e errado, e o objetivo aqui não é dizer o que é certo e errado, mas é fazer com que a gente pense, reflita. Se eu não tenho tempo para construir a minha casa, e construir a minha casa não é a parte da obra, é cada detalhe, né? Esses dias nós estávamos conversando com um profissional e ele disse: olha, eu tenho cliente que nem pisa na obra durante a construção, que praticamente nem vem aqui ver como está sendo conduzida a obra. E aí nós já tínhamos feito praticamente todas as etapas da obra e ele veio aqui, não gostou de tal detalhe porque ele falou que ele não tinha entendido no projeto que aquele ambiente ficaria daquela forma, e eles tiveram que quebrar tudo e refazer. Então, que atenção eu dou para esse momento de estar presente, de viver aquele momento da construção, de ver aquilo, cada De tijolinho sonhar, né? sendo colocado, do alicerce sendo feito, de estar ali cada um na sua crença, enfim, abençoando aquele momento daquela construção, daquele terreno, olhando os detalhes, se estão sendo bem feitos, se eu estou gostando ou não, porque daí eu tenho tempo de pedir para que o construtor faça diferente e não quebre tudo e recomece. Então, o que isso informa? Quando eu olho para uma pessoa assim e vejo que ela vai lá no andar da obra já bem adiantado e peço para quebrar tudo e fazer de novo. O que isso está me informando? Isso vai, Ricardo, né, Natália, vai muito além do que simplesmente alguém que vai lá e pede para quebrar e refazer. O que se passa dentro dessa pessoa quando diz eu não tenho tempo? Aí eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para o meu casamento, eu não tenho tempo para olhar para os meus filhos quando eu vejo eles já cresceram, quando eu vejo o tempo já foi, quando eu vejo os meus pais já se foram, e aí? O tempo não volta mais. Então é tempo hoje de despertar, de olharmos adiante, ampliarmos o olhar, darmos importância para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor para as nossas vidas, porque daqui a pouco nós vamos envelhecer e aí não adianta mais olhar para trás e dizer, o que eu gostaria de fazer e não fiz, porque daí o Normalmente quando a tempo já gente descobre foi. uma doença, a gente olha para trás e pensa, poderia ter feito diferente. Exato. Então é olhar antes, né? O que eu posso fazer diferente, porque ainda dá Isso. tempo. E esse morar e falar da casa diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre o arquiteto, sobre a construtora, sobre o que está na moda, sabe? É muito além disso. Então, é um momento de nós olharmos para dentro de nós mesmos e pensarmos: o que mesmo eu gosto? O que mesmo faz sentido para mim? Aí entra a questão da moda também, né, Sandra? Quando a gente fala sobre moda, o que é moda? É o estilo pessoal. Se você tem essa autoanálise, se conhece, sabe o que faz sentido para você, que você gosta como casa, como o que você gosta numa obra de arte, você consequentemente já sabe sobre o seu estilo de vestimenta, a roupa que faz sentido para você. Por exemplo, prático aqui, a Sandra tem esse estilo mais clássico, então o estilo que ela se veste também transmite isso. A casa dela tem todo esse estilo mais clássico, porque ela já tem esse olhar para dentro, ela já sabe o que faz sentido para ela. Então, eu acho que esse universo se conecta com toda certeza. A arquitetura, a arte, a moda, o design e o Feng Shui vem aí para concretizar isso, né, Sandra? Exatamente, Pra trazer esse porque conhecimento. eu falo, a minha primeira formação é direito, e aí depois eu fui, durante
quase 20 anos trabalhando na área de gestão de pessoas e recursos humanos e me especializando e estudando. Depois eu entrei no movimento onde eu me despertei, eu digo que eu acordei, de fato, através do conhecimento, das constelações, através do conhecimento da própria palavra, né, que Deus nos deixou, desse conhecimento que eu pude experienciar a minha vivência dentro da própria religião, e depois o Feng Shui surgiu na minha vida. E eu disse, nossa, como isso é extraordinário e como, ao mesmo tempo, isso é milenário e eu nunca tinha ouvido falar antes. E, através desse despertar, isso foi chegando e eu fui trabalhar com ambientação, com organização de interiores, e eu falei, mas ainda não é isso, ainda esse não é o meu servir. E aí eu despertei, ampliei o meu olhar um pouquinho mais, olhei mais para dentro, aprofundei dentro de mim mesma através dos conhecimentos que eu fui adquirindo através do tempo, e eu falei, é arquitetura. E hoje, com 50 anos, eu estou fazendo arquitetura, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, dentro do meu mundo, é claro, e junto com a Natália, essa experiência que a gente está compartilhando, que tem sido tão preciosa, tão valiosa, porque eu digo, ela abriu as portas, as janelas e do escritório, e tem sido uma troca tão especial. E nada como vivenciar com a Sandra, que a gente aprende muito, né, Sandra? E essa troca é tão linda, e eu falo, esse conhecimento do Feng Shui, esse conhecimento daquilo que a gente vive, que a gente experiencia, nunca é tarde para a gente colocar em prática. Eu decidi fazer arquitetura e foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. E eu tenho muitos sonhos para realizar, e esse podcast é um dos nossos sonhos. E a gente tem muitos outros. Então, estar aqui hoje, no dia 9/9 de 2025, que também dá 9, para a numerologia é um número muito potente. Eu desejo, assim, para mim, para nós e para todos, toda essa abundância de possibilidades desse universo. Porque o universo é tão vasto, da natureza, das cores, das potências, do conhecimento, de tudo que existe está disponível para mim, para você, para nós. Mas nós precisamos estar disponíveis para receber tudo isso, né, Sandra? Disponíveis. Porque quando eu amplio o meu olhar, quando eu vou atrás do conhecimento, quando eu procuro saber mais, o universo vem e me dá, porque tudo já existe. Tudo é um grande aqui agora. E a importância da gente se conectar com pessoas que estão experienciando isso, né, Sandra? Se conectar com essas pessoas, porque assim, a gente sempre fala, as pessoas sempre têm o que aprender e sempre a gente tem o que ensinar. Exato. Então, acho que é essa grande troca, né? Esse conviver, a gente tem essa liberdade de escolher com quem nós queremos conviver. E eu acho que isso é uma das importantes escolhas da vida. Exato. E esse morar não é só dentro de uma casa. Esse morar é primeiro dentro de nós mesmos, é no nosso trabalho, é nos nossos amigos, é os ambientes que nós escolhemos conviver e estar, porque todos eles vão interferir na nossa energia, vão interferir nos nossos resultados, porque, como diz o ditado, me diga com quem andas, que te direi quem és. E é exatamente isso, é com quem eu escolho conviver, é com quem eu escolho aprender. No longo da minha vida eu tive tantas experiências lindas, tantas pessoas que passaram pela minha vida, que deixaram marcas profundas de conhecimento, de desafios, e hoje eu olho para cada uma delas com gratidão, porque cada uma delas me ensinou algo, e eu tenho certeza que eu também, na medida que eu pude, eu entreguei também algo bom. E essa troca é muito valiosa, seja dentro das nossas casas, seja nos nossos ambientes, e quando a gente consegue adquirir conhecimento, buscar conhecimento, compartilhar conhecimento, a gente vive melhor, a gente é muito mais feliz, a gente prospera muito mais do que se a gente fica ali vivendo o mesmo do mesmo. A partir de agora,
o que que vocês esperam dos próximos episódios? Como que vai ser esse andamento dos próximos episódios de Nós vocês? esperamos Nós- compartilhar esse Nós queremos trazer conhecimento pessoas e para trazer fortalecer pessoas. mais ainda Isso. esse nosso objetivo, né? Que a gente quer principalmente falar, unir a arquitetura, o design, o feng shui, a arte e a moda, que está toda interligada. E a gente acredita muito nesse movimento. Então, nós queremos trazer pessoas para poder compartilhar desses conhecimentos aqui com a gente. Quem está assistindo, então, pode esperar muita coisa boa por aí. Eu acho que Vem muita coisa Sim. legal. o que mais me chama atenção e me deixa, assim, tipo, confortável em saber que vocês falam muito sobre a energia das coisas, sabe? Porque do próprio Feng Shui, Sim, mas você entregar... Vocês vão ter que entender como que é a vida de uma pessoa para você entregar o melhor para ela ficar melhor. exato. Isso é sobre energia. Isso. E, na verdade, a arquitetura alinhada com o Feng Shui é exatamente isso. É você pensar no ambiente, né, projetar o espaço, a casa, o ambiente, junto com a energia do ambiente para trazer o Isso. bem-estar, para trazer uma energia que flua. Né, Exato, para que as pessoas sejam mais Felizes, felizes, prósperas realizadas, e saudáveis. saudáveis. Porque uma coisa está conectada Com com a a outra. outra. Então, a intenção, e eu não digo nem intenção, o propósito, a missão desse podcast é trazer conhecimento para as pessoas. Não só as nossas experiências, a Natália como arquiteta, eu como estudante de arquitetura e especialista em Feng Shui, e tudo aquilo que eu trago, né, de conhecimentos, que são outros, alguns outros que eu tenho também, a Natália também com todo o conhecimento que ela tem, né, como arquiteta, enfim, mas trazermos profissionais que estão alinhados com tudo aquilo que a gente acredita, com tudo aquilo que a gente vive, com o nosso propósito de vida, que é servir, né, a vida das pessoas com os nossos conhecimentos e trazermos pessoas que vão falar sobre também o conhecimento delas, que estão conectadas aí com a casa, com os ambientes. Então, a moda está conectada, a própria arte está conectada, a música está conectada. Então, nós temos aí muitos amigos, profissionais excelentes, que nós queremos convidá-los para estarem aqui conosco. Na verdade, só voltando um pouquinho ao nosso assunto, eu acho que pós-pandemia as pessoas começaram a ter esse olhar diferente para casa, a cuidar mais de casa, questão de mesa posta também. Então é legal a gente trazer mais esse conhecimento, porque tem muitas. Eu mesmo sou recentemente dona de casa, então a gente sempre tem o que aprender, né? Certo. E nós queremos trazer um pouquinho mais desse conhecimento, compartilhar. Nós também queremos aprender, né, Sandra? Com Mais. certeza. E a ideia aqui do podcast é trazer uma troca leve, mas com muita intenção. Exato, com propósito. Com propósito, Um exatamente. propósito maior, para que as pessoas se conectem com aquilo que a gente deseja, possam aprender, que nós possamos aprender com os profissionais, os convidados que virão e farão parte desse podcast. E o objetivo maior é esse, é servir a vida. Servir a um propósito maior, um conhecimento que cada um tem e vai ter para nos trazer aqui nos dias dos nossos encontros. Nossa, vai dar super certo. E daqui para frente, eu acredito que depois desse portal que passou, que você falou, Exato. agora vai puxar uma energia gigantesca para vocês prosperarem muito com esse podcast. Amém. Assim é. Tá feito. Viu? Tá feito. E para falar das redes sociais depois, mas eu queria um golinho daquele chá que você está servindo. Com certeza. A jarrinha não. O bulizinho, né, de chá da Le Creuset, que é de um dos nossos patrocinadores, a Leblanc, que é a Kátia, a proprietária, uma grande amiga, parceira. Então a gente aproveita para mandar um grande beijo para ela. A Le Creuset faz parte da minha vida, eu sou uma colecionadora. Para quem gosta de cuidar da casa, que é esse movimento que a gente quer trazer, tem tudo que a coleção Le Creuset, mesa posta, decoração, tem muita coisa linda lá.
São coisas lindíssimas e é como a gente fala, aqui a gente tem vermelho, eu sou do branco, do off-white, então a minha coleção é muito mais para essas cores. Eu sou mais intensa, então meu é vermelho, laranja. E é isso que a gente gosta de trazer, cada um com o seu estilo, cada um com a sua energia, personalidade, cada um com a sua originalidade. Isso mesmo. Que eu acho que isso que faz a diferença. É não dizer, eu quero essa vermelha porque a Natália gosta de vermelho. Assumir aquilo que a gente de fato gosta, de não ter medo de se posicionar. Eu acho que isso faz a diferença na nossa vida. Então... E como nossos óculos também, né, Sandra? Porque eu sou mais do preto e a Sandra é do branco, então não poderia ser diferente. Queria agradecer o pessoal da Ótica Prisma, a Kaline, uma querida, que nos forneceu esses óculos maravilhosos, e o meu preto, que diz muito sobre a minha personalidade, né, exato. Sandra? E o branco, que diz muito sobre você. Você sabe que eu agora, né, com a idade, a gente precisa usar óculos, né, Ricardo? A gente não consegue mais ler as coisas, né? E eu gosto muito de ler, de livros, e as letras muito miudinhas, então a gente já se torna um item não só de moda, um acessório, mas é um acessório útil e que a gente precisa. E ela falou, olha, super combina essa cor com você, que já é da tua paleta, que você gosta. E eu coloquei e falei, nossa, eu nunca me imaginei com um óculos com uma armação branca, off-white. E você sabe que eu gostei? Ficou lindo, ficou lindo. Para essa nova fase da minha vida, eu acho que faz parte agora. E eu acolho com meu coração essa nova fase de precisar usar óculos. Encontrar, estamos nas redes sociais Entre Nós e os Espaços Podcast, Natália Frati e Sandra Desbicel. Então, até a próxima. Eu espero vocês aqui também, tá? Que tenha mais convidados, que seja um sucesso. Nós também, Ricardo, agradecemos essa linda oportunidade por você também estar abrindo as portas aí da Mirabolante para nós, nesse estúdio. Então, quem não conhece, eu quero fazer esse convite, venham até aqui conhecer, porque assim, toda essa estrutura é fantástica e foi um presente do universo te encontrar nas redes sociais e vir de encontro com esse nosso propósito aí, que é servir. Nada é por acaso, né? Bom, obrigado. E eu já vou deixar um spoiler que o nosso próximo tema é a casa como extensão do corpo. Então, se você gostou, acompanhe nas redes sociais. Também estamos no YouTube, TikTok e Instagram. Exato. Então, um grande abraço para todo mundo. Sintam-se abraçados, pertencentes desse podcast. Isso mesmo. E se quiserem, mandem sugestões de temas, de conteúdo. Quem vocês querem ver aqui também, que é bem interessante, que conecta com esses nossos temas.